Bem-vindo, amigos. É uma alegria estarmos juntos em mais um encontro sobre esse material belíssimo que a Prefeitura Joana de Anjos nos oferece, que é a série psicológica. Hoje aqui com a Guadalupe e com a Adriana, para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 25, Planificação Íntima. Desperte e seja feliz. Esse é o livro que nós estamos estudando. Então, bem-vinda, gurias, também, para o nosso bate-papo aqui, nosso estudo, que é um capítulo que, para mim, é uma continuidade do último, né, que ela vai trazer sobre a questão da inteireza moral, e agora ela vai se ocupar da planificação íntima, né, onde ela vai trazer questões importantes sobre o processo do trabalho conosco mesmo, né? Essa caminhada e os desafios que compõem essa busca de planificação íntima. Alguém de vocês quer começar a trazer algum elemento, como é que percebeu o capítulo, algum aspecto que acha interessante para iniciar o nosso bate-papo? Eu gostaria de trazer uma curiosidade para mim, que quando eu li pela primeira vez esse capítulo, me lembrou muito praticamente, o último trabalho de Kardec, quando Kardec, quando foi publicado Obras Póstumas, né, Kardec estava se debruçando exatamente em cima desse tema, né? E se a gente lê lá no último capítulo 38, quando se chama o Credo Espírita, ele escreve exatamente, né, esse tema, ele traz de uma forma belíssima, e aqui a Joana retoma, né, a impressão que me deu que ela retoma esse texto, e em cima desse retomar o texto, ela vai aprofundando com esse viés psicológico, né? Então, aí dá para a gente ver bem Joana educadora, que desde a época de Joana de Cusa, ela trabalhou na educação, e é exatamente nesse texto de Kardec que ele diz que é pela educação mais do que pela instrução que se transforma a humanidade, né? Então, ele traz algumas ideias muito parecidas com todas as ideias que ela vai estar trabalhando aqui, o quanto que é necessário para que a humanidade possa ser transformada. Primeiro, é necessário essa planificação interna, né? Então, se a gente olhar, a gente vê ela muito presente na codificação, inclusive trabalhando um tema específico que Kardec estava debruçado no momento da desencarnação dele. Então, para mim, foi uma curiosidade assim muito feliz quando eu li pela primeira vez, e eu quis trazer assim, né, como um viés de curiosidade mesmo. Muito bem, Estão realmente bem. sempre juntos. Uhum. Sim, Guadalupe, pode falar. Estão sempre juntos em um só pensamento e ideal, muito bonito. A primeira questão que eu gostaria de trazer, de contribuir, é já lá no início, onde ela nos traz esse contraponto entre repressão e educação, que é algo que também é muito importante em toda a obra da mentora, para que a gente entenda, do ponto de vista de experiência e também de instrução e de educação, a diferença, né, desse trabalho das paixões perturbadoras, que ela vai falar lá a seguir, mas esse trabalho em busca de realmente ficar num trabalho incessante do bem, como agir, como lidar com isso, a diferença de reprimir e de educar. Então, isso acho que é muito importante que ela já comece assim. E ela traz que a repressão trabalha contra a ordem, né? E aí eu me lembrei muito dos tempos mais medievais, daquela religiosidade mais com aquele golpe mais negativo enfim, antes disso, né, realmente soterrando os valores e trazendo só uma aparência, mas a repressão trabalhando contra a ordem, o equilíbrio e o progresso, fomentando dissimulação, suborno, indignidade disfarçada de virtude. E também, né, Adriana, tu trouxeste Joana de Cusa, me lembrei muito da época de Juana Inês de la Cruz,
quando teve, então, esse tipo de viés lá, né? Ela tentando ir contra um lugar que se dizia educador, mas era muito mais repressor. E quanto ela teve importância ali de romper, de desfazer muitos nós de repressão disfarçadas de um moralismo, e realmente ali também, como Juana Inês, ter um papel transformador e educador, levando, tirando aquela nata, aquele véu da repressão. E aí depois ela fala logo abaixo, né? Somente a educação consegue libertar o ser por fundamentar-se no conhecimento e dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. Então a gente aí vê, já citando duas vidas das quais a gente sabe, sem falar Clara, né, e Angélica, né, nesse trabalho do não reprimir, mas do educar com amor, de realmente, através do amor e da educação, se chegar à planificação íntima. Então, me chamou muito a atenção essa questão da nossa educadora ali, né, firme, trazendo tudo que ela aprendeu e ensinou nesse livro. Se a marcha da vida, né, isso a gente viu até lá no Autodescobrimento, no livro anterior, é essa busca de unidade, né, que envolve, de uma certa maneira, compreender o que é o amor e chegar na verdade, né, onde a gente vai agregando valores conquistados sem perder esses valores. A gente vê que a repressão, ela trabalha no nível do ego, né? Tu pode até constranger o ego, e a gente mudar um comportamento mais superficial. Mas por trás do ego fica o quê? Muitas vezes o medo, ou a revolta, né? Tu é constrangido, ou a negação, porque na repressão o ego também nega a realidade como uma forma de escamotear o confronto contra si mesmo. E a educação não, a educação trabalha o self, né? O self que desabrocha, o espírito que realmente se expande enquanto possibilidades de realização plena de si mesmo. Então, eu vejo que essa dinâmica da repressão é uma dinâmica muito arcaica, muito baseada no poder e não no amor, e muito baseado na questão do controle e na dominância do ego e no jogo do ego, e não realmente tocar profundamente a alma, que é justamente a dimensão da essência da realidade do espírito, que é o céu. E aí ela propõe, então, olha, a repressão, né, a gente está acostumado a esse tipo de esquema, a gente é baseado em violência, em medo, né? A própria religião se usa dos medos para poder coagir as pessoas, ou a repressão nos pais, né? Ou a própria repressão da gente que não sabe lidar ainda com nossos impulsos e reprime. Então, a gente veio com uma caminhada de séculos e séculos, aonde a tônica do processo do trabalho com o ser humano era repressor, né? E agora que a gente está acordando para que a proposta libertadora justamente seja a verdadeira educação. E aí ela parte ali logo naquele texto anterior, né, naquele textinho inicial, falando desse conceito equivocado, né? Então é interessante que aí ela parte dessa ideia geral, que é realmente a questão, né, da violência, né, que para que eu possa transformar algo eu tenho que criar leis rígidas, para combater então a violência eu tenho que ter leis mais duras, né? Então ela parte desse conceito equivocado que trabalha em favor, né, dessa transformação moral, que seria pela violência, pela punição dos delinquentes, e aí ela fala que para que a gente possa então trabalhar isso de uma forma mais com esse viés da espiritualidade, que para que eu possa para que haja transformação moral do indivíduo e do mundo, é necessário então a educação, né? Então a violência ela não é necessária, e aí nós vemos vários espíritos trazendo isso. O Emmanuel trabalhou muito sobre as leis, né? Eu gosto quando Emmanuel fala que
enquanto não houver vigente a lei do amor na Terra, nós precisaremos de leis. Né? Por quê? Porque ainda precisa conter o instinto. Mas a partir do momento que a lei do amor ela for uma constante, então a educação educou esses instintos e aí então não é necessário uma lei tão rígida, né? Então essa conquista dos valores éticos da sociedade, ela sim que vai promover essa planificação íntima tanto do indivíduo como aí do planeta, né, que está passando por esse momento de regeneração, e também é necessária a educação do planeta. A partir do momento que educamos os nossos instintos internos, também o planeta evolui. E isso tem, numa das frases de Kardec, ele coloca lá, os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens, né? Então, veja como eles estão falando e trabalhando o mesmo tema. Então, o planeta só estava naquele momento de provas e expiações de forma tão densa, porque exatamente as imperfeições do século XIX eram até maiores do que as do momento atual, que já está difíceis, né, mas já está um pouco mais leve. E essa primeira frase aqui do texto, né, pessoal? Poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribui às coisas, assim como as experiências existenciais. Então, trazendo essa percepção, essa chamada para que o ser se perceba do ponto de vista espiritual e se relacione com o mundo a partir dessa lente do ego, enquanto aquele que vai intermediar isso, mas certo e consciente de uma realidade maior. Dentro dessa realidade maior, transformando o seu mundo e o mundo externo. Então, muito, muito interessante também a forma como ela começou. Isso, de uma certa maneira, reflete, né, Guadalupe, que está no texto anterior, que abre o capítulo, porque ela falou assim, a doença solicita medicação, a ignorância exige esclarecimento, o crime e o vício são enfermidades da alma, que devem ser tratadas às suas origens, não apenas punidos nos seus efeitos. Então, esse trabalho realmente, né, de autoiluminação, o que ela propõe aqui, que começa justamente no trabalho de acolhimento do outro, do acolhimento de nós mesmos, para que a gente possa reconhecer a necessidade de mudar, porque ninguém muda pelo outro, nem forçando o outro. A gente não tem como agredir ou violentar a consciência de ninguém. E o despertar de cada um vai se dar no momento certo do processo evolutivo, quando tiver condições de poder fazer um insight, né? Juntar as peças, cair as fichas, poder compreender, assimilar alguma realidade que agregue e possa realmente despertar a consciência para uma dimensão mais profunda e maior do que aquela que ela estava vivendo. Então, e aí vem realmente, né, esse momento, né, de dizer, puxa, eu preciso mudar, ou eu quero mudar, ou eu estou em condições de mudar. Então, de poder assumir isso e reconhecer que pode. Porque muitas vezes a pessoa não é que não queira mudar, mas às vezes ela não se acredita que possa mudar. Então, tem tantas implicações aí nessa colocação da benfeitora, né? Mas o mais importante é isso, né? Nós podemos transformar o mundo. Mas, espera aí, vamos com calma. Para transformar o mundo, nós temos que começar conosco mesmo, olhando para a gente, né? Um trabalho conosco. Então, esse é o caminho, né, que ela está propondo aqui no início do capítulo. E não é um caminho fantasioso, né? Desculpa, Adson, e não é um caminho fantasioso, pelo contrário, é muito, muito profundo, né? E requer muita responsabilidade e comprometimento, mas é possível. E aí ela conclui essa parte que o Gelson trouxe,
dizendo, ela diz, é inadiável a autoiluminação, ou seja, não tem mais jeito, não dá para esperar mais, né? A partir desse momento é necessário que a gente trabalhe na nossa autoiluminação e a transformação moral de cada qual, que irradiarão no rumo do indivíduo mais próximo. Então, veja, a partir do momento que eu trabalhar, me educar esses instintos, educar esse mal que existe em mim, educar e não reprimir, aí entra bem aquilo que a Guadalupe disse, né? A necessidade de entender, conhecer, e aí com amor. Então, os crimes e os vícios e das nossas enfermidades precisam ser tratadas, e tratadas com amor, que é a educação, né? A educação é um ato de amor para com esses elementos que precisam ser trabalhados, e a autoiluminação não dá mais, é necessário que seja agora. E dentro do que a Guadalupe disse, quando ele fala, né, Guadalupe, como ela inicia, ela diz assim, poderás, se quiserdes, transformar o mundo. Então, é necessário a gente parar hoje e pensar, mas será que eu estou querendo mesmo mudar alguma coisa? Será que tudo isso que eu reclamo tanto, eu estou realmente incomodado com isso e quero mudar isso? Então, olha como ela nos tira dessa zona de conforto e traz a gente para refletir, mas em que ponto que eu estou? Eu já quero, eu já estou incomodado, né? Ou tá bom assim mesmo e vamos embora assim do jeito que está, né? Então, ela convoca primeiro para uma autoiluminação necessária, inadiável, e aí ela coloca, se quiserdes, vocês podem mudar o mundo, mas é um mundo interno que a gente pode, né? Esse mundo todo é realmente impossível. Olhar para isso tudo e falar, não dou conta. Eu dividi esse capítulo didaticamente em 6 etapas, 6 processos, né? Porque ela começa assim, bem, como tu está falando, né, Adriana? É inadiável a autoiluminação. Então tá, então vamos propor aí essa transformação moral em favor da planificação íntima. Ela começa justamente com o querer e depois o se empenhar. Então, eu fiquei pensando que a primeira momento do nível de transformação é uma predisposição, né? O indivíduo tem que apresentar uma consciência que a cura ou a transformação é possível. Então, né? Ou seja, e para isso, para poder ver uma predisposição a ser curado ou se transformar, que para a Joana começa se aceitando e reconhecendo sua própria realidade nesse processo de se aprimorando sem cessar. Depois tem um segundo aspecto aí, né, que é estar consciente. E que a sua cura, que seu caminho, que a sua transformação faz parte de algo maior que ele, que é justamente essa dimensão que está inserida numa realidade maior, divina, né, e reconhecer essa dimensão espiritual da realidade, que dá um novo sentido, né? E aí manter a mente nessa meta, né? Que é sintonizado com a fonte de todos nós, que é Deus, né? Uma entrega, né, total ao self também, né? Nessa visão de um movimento que tem um sentido maior, para que depois chegue a terceira etapa do processo, que é justamente a transformação. E essa transformação envolve vários padrões, né, cognitivos, que a gente tem que mudar padrões cognitivos, a forma como a gente pensa, como que a gente concebe a realidade, padrões afetivos, né, padrões automáticos de afeto mal estruturados, de emoções da qual a gente se viciou, e chegada aí na transformação comportamentais, né? Então, esse processo, né, é um processo de dentro para fora, né, que envolve essa consciência que nós precisamos mudar, né? Então, o que está em jogo aí não é só a dor, o sintoma, os sintomas do mundo, mas o modo de ser de vida da gente, né? Então, a experiência de transformação é uma experiência de totalidade.
onde esse processo opera em múltiplos níveis da nossa realidade, né? E aí, dentro dessas 3 etapas, eu fiquei envolvendo que isso envolve também um procedimento, ou seja, quais são os elementos, instrumentos que eu vou operar em favor dessa cura, né? Que envolve as técnicas que Joana nos coloca, né? Técnicas de imaginação, a prece, a meditação, o autoamor, né? Questões a reflexão, o relaxamento, ou seja, toda essa gama de recursos que são possíveis para que a gente possa movimentar esse caminho de transformação. Depois há um processo, uma caminhada dentro disso, né? Que é justamente a gente reconhecer a natureza da nossa experiência, né? Em relação a nós, ao outro, como ela vai colocar aqui, e ao sagrado, que envolve esse trabalho realmente de insight, né? De poder compreender, de mudar nosso pensamento, esse processo que é de se perceber, de poder se reconhecer, descondicionando o inconsciente, que vai liberando, né, esses estados mal resolvidos e sendo substituído por processos de elaboração e elementos que a gente agrega, né, através de conteúdos positivos, de uma atitude nova e assim por diante. E essa disposição aqui, né, que é o esforço e atitude positiva, né, ou negativa, frente a esses fatores que a vida nos coloca e esses fatores que também implica o embate conosco mesmo. E aí a disposição que a benfeitora coloca é de não retroceder, né? E de buscar realmente esse caminho de aprofundamento, de autodescoberta, onde envolve confiança, perseverança, né? E esse diálogo daí constante comigo e com a vida, né? Então, eu pensei nisso como que tudo que ela está falando aqui é um mundo, né? Envolve vários aspectos e etapas desse processo de planificação íntima. Eu acho acolhedor que ela diz que todo empenho aplicado na reforma moral dos hábitos perniciosos, enfim, é um passo decisivo. Então, ela traz que qualquer coisa, né, assim, qualquer pedacinho, tenta, né, não pensa em grandes eventos, vai no que tu consegue, todo empenho ele é válido. Então, isso também é importante nesse caminho do burilamento, né? Chamando a atenção de que não são até lá, acho que é nesse aqui que ela fala ali no início, né, voltando um pouco, não te preocupes em liderar uma revolução, e vai trazendo então né, essa lógica de pensar de cima para baixo. Não, a revolução ela está ali em qualquer empenho que você vai fazendo, que aos poucos a semente está ali, vai germinar, e assim, aos poucos, vai haver essa mudança e essa planificação íntima. Então, isso também achei interessante de destacar. Eu me lembro uma frase do Bezerra de Menezes que ele diz: passos pequenos, mas firmes, né? Não adianta a gente querer avançar ou querer mudar o mundo, né? Fazer um movimento muito grande sem consistência. Então, passos pequenos, mas firmes. Um passo de cada vez, bem cuidado, bem feito, bem trabalhado, que vai consolidando realmente esse caminhar de maneira consistente e verdadeira. É porque normalmente quando a gente pensa, né, nessa questão de uma liderança e uma revolução social, econômica, né, cultural, ética, lembra muito essa questão de ego, né? Então o ego é aquele herói que ele quer dominar o mundo, ele quer mudar tudo, ele quer fazer aquela revolução científica, cultural, moral, religiosa. E ele, por ser uma instância dessa totalidade que é o self, que é essa totalidade, que é o espírito, ele vai muito afoito, né? Querendo do macro para o micro. E aqui a proposta ela vai falando, não, calma, né? É um dia por vez, um passo de cada vez, começando por dentro, começando por si mesmo. Então não é egóico.
Ele não precisa mudar todo um sistema filosófico, cultural, científico, não. Ele precisa partir do autoconhecimento mesmo. Mas por que será que eu quero tanto conquistar o mundo? Por que eu quero dominar esse mundo, né? Então, partir dessas coisas do dia a dia. E nesse parágrafo, eu me lembrei muito do Templo de Delfos, que está lá escrito, né? Conhece-te a ti mesmo, pois conhecendo-te, conhecerás os deuses e o universo. Então, lá em Delfos já tinha essa ideia de que não é de fora, eu não vou conhecer os deuses e o universo para me conhecer, não, é o contrário. Eu preciso, pelo autoconhecimento, eu vou conseguir conhecer o fora e o todo. Porque dentro de mim é uma miniatura desse todo, né? É uma correspondência. A minha unidade corresponde a essa macro, essa totalidade. Então, é muito bonito ver como a gente encarnado, a gente muda tudo, né? A gente parte de uma perspectiva materialista ainda, egóica, e a gente acha que é por aí. E aí a gente vê todos esses espíritos que trabalharam sempre essa temática, né? Fazendo com que a gente, olha, não é por esse viés, por esse olhar egóico, mas é algo do self, é uma mudança muito maior, e, portanto, é gradativo, é todo dia, é um processo. Com certeza. É um trabalho de lucidez, né, que ela propõe aqui, de uma consciência lúcida, né? Então, por isso que ela fala aqui numa parte tão bonita, essa parte aqui, né? Por essa razão, a tarefa insuperável para esse momento é de autobrulhamento da revolução íntima. Ou seja, começa por dentro da gente, né, Adriana? A revolução íntima, porque eu me lembro uma vez que eu conversava com o Divaldo, estava muito em voga a proposta pedagógica do Sai Baba, lá na Índia, um trabalho bonito dele. O Divaldo foi lá, conheceu e tentou implantar na Maçã do Caminho. E aí eu perguntei, Divaldo, como é que está lá o projeto pedagógico da Mansão, lá a partir da proposta do Sai Baba? Aqui na Mansão não deu certo, pelo tipo da cultura e mentalidade das crianças brasileiras. Então, não adianta tu querer forçar um projeto sem considerar a natureza das pessoas. Então, eu posso, porque a realidade do mundo reflete a unidade do pensamento de todos. Então, lá, aquele projeto lá na Índia, em função da cultura indiana, era aplicável aquele ambiente, mas já naquele já não era. Então, tem que haver realmente um movimento que possa reconhecer essa condição que implica a realidade interna. E por isso que ela diz, a revolução começa a partir dessa revolução íntima, para o encontro com a consciência lúcida e responsável, que poderá qualificar a paisagem evolutiva do ser. Então, eu acho que isso que é esse despertar de consciência, né? A Joana vai falar em outro momento da consciência de sono. Então, é fundamental que a gente saia dessa consciência de sono, entre nessa consciência lúcida, para que a gente possa assumir a responsabilidade e, assim, começar esse caminho realmente verdadeiro de modificação, de trabalho conosco mesmo. E aí, consequentemente, do mundo. Aqui pensando o quanto, né, nesse mundo que nós estamos, a gente acaba se perdendo enquanto humanidade nessas questões do egoísmo, da violência, o amor próprio, o orgulho, a hediondez moral que ela vai trazendo ali, e perdendo essas oportunidades de planificação. Eu estava pensando aqui o quanto nós, dentro desse lugar onde o ego se coloca como um todo, que não queremos ser servidos, né? Queremos submeter, e isso indo contra justamente o que é esse entendimento do quanto é bom servir e quanto o trabalho no bem planifica, e o servir é estar em plena harmonia com a lei do amor. Então, como a gente ainda está caminhando
nessa dinâmica de entendimento da nossa realidade interna, tanto quanto espíritos encarnados, né, mas de uma forma mais reducionista, assim, não percebendo toda a nossa realidade, mas na realidade espiritual como um todo, porque ainda predomina essa ideia de ser servido e não de servir, né, de querer que as coisas cheguem, não de ir ao encontro de uma forma geral, e o quanto a gente sabe da alegria dos espíritos em servir, em contribuir, em estar ali realmente podendo dar algo de si para a obra do Criador, e quanto eles são gratos por isso, o quanto eles são gratos, e nós, enquanto encarnados, às vezes nos achamos injustiçados por coisas, né, pequenas, e que vão justamente contra toda essa beleza que Joana vem nos ensinar aqui. E é tão bonito, né, Guadalupe? Porque olha que interessante como é sutil a diferença. Porque quando ela diz nessa parte que você leu, né? Isso, porém, quando a civilização conseguir expulsar dos seus quadros o egoísmo e seus afamados companheiros, que é a presunção, a violência, o amor, o orgulho. Olha que interessante. A gente pensa assim, não, eu não sou orgulhoso. E aí, eu tento expulsar da minha consciência. Só que por isso que tem que ser educação. Porque quando a gente tenta expulsar da consciência, como a gente fez até hoje, não deu certo, vida após vida, desde que a gente foi criado, a gente cai naquilo que você mesma disse, né, Guadalupe, de reprimir. Então, eu não quero mais ser egoísta, então eu vou reprimindo, eu vou fazendo um mecanismo de defesa e vou excluindo da minha consciência toda a possibilidade de presunção, aquela questão da violência, do meu amor próprio, meu orgulho, e isso vai ficando escondido de mim, eu não vejo mais. Né? E aquilo é o sol do meio-dia, se eu não vejo, ele não existe, não. Mas se o sol do meio-dia tiver, se for meio-dia, o sol vai estar em cima da minha cabeça, portanto, eu não vou ter sombra mesmo. E aí é perigoso. Então, para esse trabalho de autoconhecimento, de autoiluminação, é necessária a educação, porque aí eu vou parar de reprimir e vou educar. E se eu olhar o sentido, o que é educar, vem do educare e educere, que é tirar de dentro. Né? Então, a tradução etimológica da palavra educação é tirar de dentro. Então, eu vou olhar para mim e vou tirar de dentro a minha violência, vou tirar de dentro o meu orgulho, vou tirar de dentro a minha hediondez, né, a minha presunção, e aí vou colocar todo mundo aqui embaixo das minhas asinhas e vou educar. Então é isso, eu preciso ver, eu preciso tirar de dentro de mim isso e tomando consciência gradativamente, porque até agora o movimento nosso foi, a gente negou, achando que estava educando. Na tentativa, eu gosto do Freud, na tentativa da gente ser tão bom, a gente acabou reprimindo uma parte nossa. Isso é a proposta da Joana. A gente precisa educar, ou seja, olhar com amor para esses aspectos meus e poder, devagarzinho, com amor, podendo transformando isso, pelo menos assim, deixando com que eles vivam, né? Mas que eles possam estar alimentados, contidos e amados. É dessa forma que a gente transforma, porque senão a gente cai naquilo, a gente volta e reprime, e aí a gente lembra do Sísifo, né, com aquela pedra que quando ele está chegando lá em cima, ela roda, e cai, rola, e eu vou lá e busco de novo. Então, aí entra a verdadeira educação. Eu preciso olhar para os meus aspectos presunçosos, violentos, orgulhosos, e somente dessa forma, com essa coragem que ela convoca, a gente pode, então, mudar essas paixões perturbadoras que ela diz, né? Nos perturbam, porque a gente não quer ser assim, mas a gente ainda é assim. Isso me lembra a passagem onde Jesus nos dá essa imagem, né, que o reino dos céus, o reino de Deus ou dos céus, né, é semelhante ao grão de mostarda. Né? Então, acho bonito. Qual é a sina da semente? Que essa imagem da semente, que justamente, né, para mim, essa imagem que começa na intimidade,
e termina no coletivo. Né? Então, a semente ela arrebenta a partir de dentro, né? Desse processo que começa dentro, na intimidade, e se realiza e ganha lugar no mundo para frutificar. Né? Então, né? E também aquela outra passagem, né, que está em Lucas, né, onde Jesus coloca que o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, e o Jung vai dizer isso, né, que a finalidade única da existência humana é de acender uma luz na escuridão da onde? Do ser. Então, o nosso compromisso com a paz no mundo, o nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a justiça começa acendendo luz na escuridão da nossa sombra, para a gente poder realmente trabalhar a nossa violência, trabalhar a nossa injustiça, trabalhar nossas contradições, trabalhar aquilo que a gente nega, trabalhar daí as projeções do outro, o que a gente faz no outro, de coisas que a gente não lida bem com a gente. Então, essa reconciliação conosco mesmo, né, para que a gente possa, a partir disso, fazer esse caminho de reforma e revolução a nível coletivo. A Adri falando, me veio a imagem dessa sala de aula, né, desse lugar de estudos, onde nós somos, ao mesmo tempo, alunos e professores de nós mesmos, nesse complexo das nossas várias facetas, né, para subpersonalidades, mas então esse aprender, educar em conjunto, porque nós nos autoeducamos e educamos uns aos outros, mas nesse lugar realmente de colocar tudo para fora, não do ponto de vista atuante, mas trazer luz ao que está na sombra, botar todo mundo ali sentadinho, agora vamos conversar, né? E todo mundo sentadinho é nós, somos nós, com esse povo, mas também depois levando adiante e relacionando com os demais. Então, tu foi falando, eu fui imaginando ali todo mundo, né, conversando, que é isso que a gente tem que fazer, né? Lembrando que essa conversa a gente traz simbólica, mas é esse trabalho interno mesmo, de entrega a querer se conhecer, enfim, cada um dentro da sua dinâmica espiritual. E aí ela exemplifica, né? Ela traz o exemplo aqui dos mártires, né? Dos lutadores da ciência, os heróis, que todos eles, olha, ela usa sempre verbos de ação, né? Então, os mártires inicialmente trabalham a própria integração. Então, ó, eles trabalham, é o verbo de ação. Aí os lutadores da ciência enfrentam as vicissitudes, né? Os heróis executam os planos. Então, sempre verbos de ação, né? É uma renovação e renúncia. Então, eles trabalham, se renovam, renunciam. Então, veja, né, como que todos eles, mártires, né, os cientistas e os heróis, né, que a gente teve no passado como grandes modelos da humanidade, todos se esforçaram e se empenharam, né? Então, é sempre que ela nos coloca como esse convite, né? Olha, vai mais um pouquinho, se esforça um pouquinho mais, você consegue, né? Se empenhe, porque essa reforma moral, ela é necessária, e aí a gente lembra muito, né, o Santo Agostinho, que nos mostra como, né? Ao deitar, né, repassa o teu dia, vê aonde que você foi agressivo, onde você foi orgulhoso, onde você foi rude, onde realmente, né, se equivocou, errou, esqueceu, enfim, o que você fez que pode ser modificado. E a partir desse rever, a gente consegue fazer aquilo que está lá em cima, que ela fala de qualificar. Quando a gente estuda mitologia, todos os heróis gregos, enfim, de qualquer herói que a gente fale, né, de qualquer mitologia nórdica, grega, romana, não importa, eles têm a gente chama de epítetos, né? Eles têm algo que o qualifique. Então, se eu pegar lá, né, Atena, olhos de coruja, né? Então, o que é esse olho de coruja atribuído a ela? Eu só de ver esse epíteto, essa qualificação, esse nome, eu já começo a entender, porque, veja, ela é filha de Zeus. Zeus é aquele que é o olho que tudo vê.
Então, veja, então, quando a gente qualifica, a gente começa a ter consciência, a gente está entrando em contato. Então, se eu parar para a minha ação do dia e pensar, não, hoje eu fui agressiva com a Guadalupe, veja, eu disse tal coisa. Então, eu começo a trazer dentro de mim, e aí que eu vou fazendo esse movimento de pensar em mim, no meu comportamento, mas e aí, a partir daí, o que eu senti? Então, em cima desse comportamento vem um sentimento, e aí eu vou qualificando, eu vou dando nome, e eu vou conseguindo, então, entrar nesse mundo interno e poder aumentar o meu conhecimento. Então, veja, ela traz esse exemplo, né, desses mártires, dos lutadores da ciência, e os heróis, para que a gente possa ter como se fossem arquétipos, né? Como fazer. E aí a gente consegue olhar como foi feito e, partindo daí, também pensar no processo nosso. E uma questão que ela coloca aqui, que eu acho bem importante, que dentro desse processo todo, eles não ficam presos no trabalho a ser feito, ou nas dificuldades, ou no descrédito do mundo, né? E eles estão focados no compromisso deles. Não importa se o mundo acredita ou não acredita, não importa se o mundo apoia ou não apoia, não importa se o mundo me favorece, ou né? Então é uma certeza, né? E um compromisso já com esses valores e com esses ideais que ela coloca aqui, né? E aí realmente, né? Tu vai, né? Não importa o tempo, não importa a dificuldade, importa que eu estou comprometido com essa proposta, com esse trabalho comigo mesmo, de oferecer para o mundo também o meu exemplo, a minha dedicação, a minha cooperação, e aí, né, eu me mantenho, né, fiel a esse princípio. Então, né, isso que é importante. Eles não se desviam, né, da rota e do compromisso deles. Isso eu acho tão bonito, né? Porque é tão fácil de se perder, né? A gente é tão movida ainda por devaneios, por interesses diversos, a gente se atrapalha, a gente se encanta com uma ilusão lá e perde tempo, a gente põe em dúvida a mensagem divina, ou põe em dúvida o nosso merecimento, né? A nós mesmos, a gente cria necessidades para poder fazer um movimento, né? E diz que a gente não pode avançar sem preencher essa necessidade. Então a gente vai querendo tanta coisa que a gente se perde nesse caminho e fica que nem correndo em ciclos, fechado, né? No movimento, e em vez de avançar, a gente às vezes se complica e complicamos também as pessoas que estão em nossa volta. É uma época que também desses movimentos, sem o aplauso, né? Porque o mundo que a gente vive, onde esse reforço positivo acaba sendo visto como necessário, não é, mas acaba sendo visto. Então, também seguir cada um no seu caminho de planificação íntima, confiante, né? De coração aberto, realmente procurando dar o seu melhor, mas não aguardando a resposta vinda de um outro, que o outro também tem as suas questões também, né? E muitas vezes isso acaba fazendo com que algumas pessoas paralisem esperando o aplauso do mundo, ainda mais nessa época rápida, líquida, né? De que a gente pisca, já mudou o motivo de êxito da humanidade. Então, isso também é importante de se lembrar. Não, eu acredito, né, em mim, eu estou com o coração pleno de certeza, de amorosidade, de confiança, eu vou, né, eu vou. Bom, daqui a pouco vem algo mais intuitivo que me mostra que o caminho é mais para lá, né, tão para cá, eu vou, né, mas sem
aquela questão que é muito em voga, a gente vê tantas pessoas se perdendo, ou por ausência, ou por excesso de aplauso e de reconhecimento, né? Também tem que ter esse cuidado no mundo de hoje. Né? É interessante que nós temos aí um grande auxílio, né? Que é justamente o nosso amigo da alma, o Cristo Jesus, né? Que Joana chama ele do diamante que se tornou estelar, né? A estrela que irradiou seu brilho interior e não se permitiu ofuscar, para justamente clarear nossa consciência e ser um estímulo amigo que nos sustenta, né? Nos amou verdadeiramente, trouxe um mundo de esperança, de compaixão, de auxílio, e mostrando, através do seu próprio exemplo, como fazer essa caminhada para nós. Então, realmente, a gente tem um roteiro seguro, né? A gente não nos falta, né, a partir do Cristo, uma, um desconhecimento do caminho, né? E o quanto ele tinha uma capacidade de penetrar, né, ao nosso coração, na nossa mente, sem humilhar, né, e trazer, né, sempre a palavra segura, o esclarecimento, o consolo, ou o desvelando a própria natureza da pessoa, seja o seu equívoco, seja seus potenciais, e estimulando a cada um a prosseguir, né? Alcançar justamente essa planificação íntima que a benfeitora nos propõe. Então, nós temos agora condições de fazer esse caminho, porque ele veio antes e mostrou isso para a gente. Né? E olha que lindo como que nesse capítulo o Credo Espírita, que das obras póstumas, como que Kardec fala a mesma coisa, e ele diz assim, olha, sobre o esforço. Ele diz, o homem que se esforça sinceramente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida e garante a sua felicidade na vida futura. Então, quando ele fala dessa vida, ele vai elencando, ele elenca vários como que a gente vai se tornando feliz agora. E aí ele vai falar da vida futura, né, que aí também é vida futura, porque quanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará a terra de provações por mundos superiores, porque o mal que haja reparado nessa vida não terá que o reparar nas outras existências. Então, vejam, aqui já não é mais falado na prática do mal, mas na possibilidade da reparação daquilo que já foi feito. Porque a gente que trabalha em consultório, a gente vê muito a culpa de algo praticado. Mas poucas vezes a gente vê as pessoas falando como elas podem fazer para reparar esse mal praticado. E o Espiritismo é maravilhoso, né? O Espiritismo volta a Jesus, né? Mas tanto Jesus quanto o Espiritismo nos traz essa possibilidade e esse caminho para poder reparar esses equívocos, né? E esse movimento de autoiluminação vai fazendo com que a gente vai conseguindo, né, burilar esse diamante bruto que está aí, e um dia ele pode ter esse brilho, né? Mas é muito bonito esse pensamento, tanto de Kardec, né, falando que há uma possibilidade de reparação e da construção da felicidade. Porque aí a gente vê, né, Jesus já disse, a felicidade não é desse mundo, claro, desse mundo como nós estamos, mas pode ser, porque essa felicidade é uma conquista, é um trabalho interno que a gente vai fazendo dia após dia. Bonito, né? Com certeza. Né? A gente vê realmente a sabedoria de Kardec, essa visão, né, dele, alargada, né, e sob a orientação também dos espíritos, né, e a benfeitora podendo aprofundar essa proposta de Jesus e de Kardec, né, trazendo elementos práticos para a gente e podendo desdobrar isso enquanto compreensão da dinâmica que nos envolve, né, e ela fala aqui, né, que a gente não espera encontrar ouvidos
que nos escutem, né? E mentes que possam, né, nos acolher em favor do bem, né? Mas que a gente possa realmente ir confiante justamente nessa proposta que tu leste, né, Adriana, e que a Joana também nos traz, porque o mundo está esvaziado intimamente, diz a Joana, né? E há um pessimismo que ronda o nosso planeta, a frustração, o desespero, o engano, que traz de novo a revolta, a violência, o atavismo do passado, o hedonismo, com seu culto exagerado ao prazer e ao corpo. Então, está enfrentando, né, um momento delicado no mundo, né, que parece tão difícil de acreditar que o mundo está indo ao encontro dessa planificação íntima, né? Mas justamente tudo isso que está acontecendo é porque é um confronto do nosso castelo de areia, que a gente construiu, de ilusão, que está desmoronando. E aí, quem não tem essa consciência espiritual, que não tem já essa visão mais alargada da realidade, está vivendo essa crise terrível aí, né? E por isso que ela fala, todavia se te renovas e te iluminas interiormente, mantendo o otimismo e a bondade em todos os momentos, tornar-te-á motivo de interesse, enquanto os impregnarás com os títulos de enobrecimento, irradiando saúde e felicidade que os farão mais plenos. Então, aí a nossa ajuda para o mundo que está perdido, para o mundo que está desorientado, é encontrar na nossa atitude, nossa postura, nosso exemplo, esse eco do Cristo em nós, né? E o reencontro com a paz, com o porto seguro, com caminhos que eles perderam ao longo da sua caminhada. Ela traz ali no final dessa parte, trabalha-te, pois, sem cessar, despreocupado pelos resultados imediatos. E eu fiquei pensando aqui, e aqui, claro, o trabalho material, né, enfim, também está relacionado, não exclui, mas o quanto ainda muitos de nós levam as palavras para a literalidade, né, e acham que é só o fazer, sem perceber que é um chamado para um trabalho interno. Aqui, que a gente está estudando sobre o viés psicológico, um grupo que, né, já estamos aqui, né, passamos vários livros, isso nos parece claro nesse momento, mas quantos ainda na humanidade acham que a saída está lá fora, né? Não que o trabalho externo não tenha valor, seja ele qual for, dentro do bem, mas o quanto não houve ainda essa percepção, né, que está lá dentro, é no mundo interno que ocorre a transformação de como a gente percebe as coisas ao nosso redor. Então, isso também é algo que fica muito, às vezes, destoa, né? Por outro lado, como também o Gerson, de certa maneira, trouxe, também existe dentro desse turbilhão que nós estamos vivendo, muitos que estão sim percebendo. E isso sempre bom a gente lembrar, que existe esse movimento também em favor, em prol de um mundo mais amoroso e pleno. Né? Mas ainda me impressiona quantos literalizam, né? Levam, do ponto de vista literal, apenas a fala de Joana, de Jesus. E aqui eu acho que ela conclui, né? Eu gosto da forma da escrita dela, porque ela, numa frase, ela diz tudo. Então, ela diz: ilumina-te desse modo, amando, ou seja, a proposta de Jesus. Educando, ou seja, a proposta de Kardec. Consciente de que, se quiseres, aí ela coloca a gente. Veja, ela traz o amor, que é essa energia que tudo une, que é Deus é amor, Deus é uma energia de conexão. Aí ela traz a educação, que transforma aquilo que ainda não está conectado e ele vai integrando. E aí entra a nossa possibilidade de, se quiser, né? Então, o nosso movimento de busca
E esses dias eu vi uma coisa tão bonita, ele disse assim, sabe aquela estátua, aquela pintura de Michelangelo que está lá na Capela Sistina, que mostra Deus e o homem com o dedo, com a falange um pouquinho encolhida, né, no homem, né, que seria o dedo de Deus, quase tocando no dedo do homem. Então, diz que a falange ela está assim, dobradinha, porque o homem tem que ter o direito de querer, né? Então, ele pode esticar o dedo para atingir até Deus. Então, é isso, né? Se quiseres, a gente pode modificar. Se quiseres, a gente pode abrir a mão, a gente pode pedir ajuda. E aí, né, no Evangelho, batei e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, faça a tua pergunta, faça, né, coloque o teu desejo, faça, né, peça, que o céu te responderá. Então, é linda essa proposta de que você tem a possibilidade de ir até Deus. E Ele está em toda parte, mas nós precisamos desse movimento de ida, de conexão, uma atitude de amor para nós e automaticamente para o mundo. Com certeza, né? E aí a gente vê aqui a Joana realmente acreditando em nós, assim como Jesus acredita em nós. Olha, vocês podem, né? Vocês já não estão mais na fase da infância espiritual. Tem recursos, não só a inteligência que foi dada lá no começo da evolução espiritual enquanto espíritos, né? A criatividade, mas já tem já uma compreensão da realidade, já tem caminhos e experiências realizadas, né? E tem esse amor que estão descobrindo, que é a marca divina que Jesus trouxe para reconhecer que o caminho é cooperativo. Né? Então, né, aí ela coloca Jesus planejando a construção do reino dos céus na Terra, fez esse modelo de amor. Né? Então, justamente, né? Então vamos nos impregnar desse amor, vamos acreditar na nossa capacidade amorosa, na nossa consciência lúcida, vamos não ter medo da vida, vamos abandonar o medo, a culpa, a teimosia, né? E vamos abrir nosso coração verdadeiramente, vamos se colocar nessa postura positiva diante da vida e de nós mesmos. Então, essa é a mensagem da benfeitora, né? Eu acho tão bonita, né? E que cada um seja essa célula, como coloca aqui, né? Que forma a base do conjunto em favor da harmonia e de uma sociedade também planificada. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, naturalmente a sociedade toda vai mudar. Né? Então, cabe a nós esse compromisso, né, de reconhecer isso, e como a gente comentou lá no início do estudo da capítulo, a decisão de mudança, né, de comportamento, de acreditar, de querer acreditar e se empenhar para isso. Então, essa é, né, a proposta da benfeitora. Né? Alguém quer finalizar com alguma outra colocação para a gente encerrar nosso estudo do capítulo? Tudo certo, então? Então vamos. Eu recomendo que as pessoas possam reler esse capítulo com mais calma, né? Porque vale a pena ir repassando cada parágrafo e meditando, né? Sorvendo, para elaborar melhor tudo isso que a benfeitora nos coloca. E já fazendo o convite para o nosso próximo capítulo, que é o capítulo 26, Conserva-te em Harmonia. Então é interessante você já ler em casa o capítulo, já posso trabalhar para a gente poder ir trocando aqui, né, entre nós e vocês aí refletindo a partir também do próprio estudo e da leitura que vocês estão fazendo. Capítulo 26, Conserva-te em Harmonia. Então, até o próximo encontro. Obrigado, Guadalupe, Adriana. Um grande abraço a todos que nos acompanham e que Jesus nos abençoe nessa caminhada, essa jornada da alma tão interessante e tão desafiadora para todos nós. Até lá, então.